Você já parou para pensar como os cientistas descobriram que a matéria e os átomos são compostos por partículas elétricas? Neste vídeo vamos viajar no tempo e entender como grandes experimentos realizados no final do século XIX e início do século XX mudaram completamente o nosso conhecimento a respeito do comportamento elétrico dos materiais. Neste vídeo veremos os estudos e experimentos sobre a eletricidade no século XIX, os raios catódicos e a estrutura da matéria que intrigavam os cientistas, os experimentos de Thomson, o modelo atômico de Thomson proposto após os seus experimentos e os principais avanços científicos após o entendimento do comportamento elétrico dos materiais. No final do século XIX para o início do século XX, a ciência estava em plena transformação. O estudo da eletricidade, dos fenômenos eletromagnéticos e dos gases submetidos a uma baixa pressão e a uma forte corrente elétrica intrigavam pesquisadores. E novos instrumentos foram desenvolvidos com o objetivo de investigar o que acontecia quando a corrente elétrica atravessava diferentes materiais. O desenvolvimento de bombas a vácuo levou aos cientistas a trabalhar com tubos de vidro contendo gases a uma baixa pressão, e também a criação da ampola de Crookes e aos experimentos e modelo atômico desenvolvidos por Thomson. Esses tubos de descarga a vácuo seriam a chave para desvendar o que existia dentro da matéria. No final do século XIX, no ano de 1875, o físico e químico inglês William Crookes aperfeiçoou esses tubos de descarga a vácuo, na qual ficou conhecido como a ampola de Crookes. Dentro dessa ampola havia um gás sob pressão muito baixa, na qual se constituía uma atmosfera rarefeita. E também essa ampola era conectada por dois eletrodos, que seriam fios metálicos soldados a placas de metal, na qual estariam conectados a uma fonte de elevada tensão. William Crookes realizou experimentos com a sua ampola, na qual a variação mais conhecida seria com a ampola com a cruz de Malta. A placa metálica presente na ampola de Crookes, conectada ao polo negativo, era chamada de cátodo. E a outra placa metálica conectada ao polo positivo da fonte seria chamado de ânodo. Quando se fechava o circuito elétrico e ligava essa fonte de elevada tensão, percebia-se um fenômeno curioso.
na qual um feixe de luz luminoso surgia entre os eletrodos, entre o cátodo e o ânodo, onde se partia sempre em linha reta do cátodo sentido ânodo. Quando era aplicado uma grande diferença de potencial, o que chamamos de DDP, entre os dois eletrodos, dentro do tubo com os gases sob baixa pressão, Crookes observou a emissão de uma forte descarga elétrica que partia do cátodo para o ânodo. E esse experimento realizado por Crookes revelou um comportamento elétrico curioso presente nos gases, na qual as partículas carregadas negativamente eram emitidas e viajavam em linha reta, sempre do cátodo para o ânodo. A partir dos experimentos da ampola de Crookes, Crookes chamou os raios de raios catódicos, porque sempre saíam do cátodo sentido para o ânodo. E a descoberta desses raios catódicos foi um marco para se entender do que a matéria era constituída. Experimentos demonstraram que esses raios se comportavam como partículas com carga elétrica negativa. No experimento da ampola de Crookes com a cruz de Malta, percebia-se que essas partículas não conseguiam atravessar a cruz de Malta, o que gerava uma sombra depois que o experimento era realizado. Então, concluiu-se que essas partículas, além de terem carga elétrica negativa, elas possuíam massa, porque outras variações da ampola de Crookes fez os cientistas perceberem que essas partículas eram capazes de mover pequenas pás dentro do tubo, indicando que exerciam força mecânica e possuíam massa. E, a partir dessas observações, os cientistas começaram a perceber que os átomos não eram indivisíveis, na qual Dalton afirmava, mas eram compostos por partículas ainda menores. E também eles começaram a perceber que o átomo também possuía carga elétrica. A partir do que já era conhecido a respeito da ampola de Crookes e dos raios catódicos, o físico britânico Joseph Thomson decidiu ir além. Ele queria medir o quanto essas partículas eram pequenas. A partir daí, ele adaptou e aperfeiçoou os experimentos com a ampola de Crookes. Utilizando a ampola de Crookes adaptada, ele aplicou campos elétricos e magnéticos e mediu o desvio dos feixes dos raios catódicos. Com isso, ele foi capaz de calcular a razão carga-massa presente nas partículas que
compunham os raios catódicos. E mais, com a aplicação dos campos magnéticos, ele percebia que essas partículas presentes nos raios catódicos, elas podiam ser atraídas ou repelidas por esses campos magnéticos. Thomson descobriu que essa razão era muito menor que um átomo de hidrogênio. E era também sempre a mesma, independente do material, do eletrodo ou do gás dentro do tubo. A partir dessas conclusões, essas partículas mais tarde passaram a ser chamadas de elétrons. E esses elétrons também passaram a ser descobertos como uma partícula presente nos átomos. Os experimentos de Thomson com tubos de raios catódicos levaram à compreensão de que a matéria possui carga elétrica e também levaram a um novo modelo proposto, na qual o átomo possuía uma estrutura interna. Com base nas suas descobertas, Thomson propôs em 1904 o primeiro modelo atômico a incluir partículas subatômicas. E essas partículas subatômicas seriam os elétrons. Segundo a sua teoria, o átomo seria uma esfera de carga elétrica positiva, na qual os elétrons com carga elétrica negativa estariam fixados de maneira uniforme nessa esfera. Esse modelo de átomo ficou conhecido como pudim com passas, porque os elétrons estariam espalhados como passas em uma massa com carga positiva. Esse modelo demonstrou que o átomo não era apenas uma esfera maciça e indivisível, mas sim uma estrutura composta por cargas elétricas. Dalton, antes de Thomson, acreditava que o átomo era uma esfera maciça e indivisível. Thomson, com seus experimentos, propôs que o átomo, além de ter uma estrutura interna, também possuía cargas elétricas. Esses progressos consolidaram a noção de que a matéria é composta por partículas eletricamente carregadas, na qual o elétron, e também regidas por interações fundamentais. Essas interações seriam a atração entre a carga positiva e a carga negativa. As descobertas de Thomson a respeito do comportamento elétrico do átomo e também os estudos com a ampola de Crookes deram origem a toda a tecnologia eletrônica na qual conhecemos hoje. A ampola de Crookes e o modelo atômico de Thomson simbolizam uma transição essencial na história da ciência, pois a partir dessas descobertas que ficou conhecido o comportamento elétrico do átomo. O comportamento elétrico dos materiais revelou que a eletricidade é um fenômeno relacionado às partículas subatômicas. A eletricidade era um fenômeno que faz parte do elétron, na qual foi descoberto na época.
A descoberta sobre os raios catódicos e o elétron transformaram profundamente a ciência. Essa transformação se deu a partir do desenvolvimento de novas tecnologias, como as TVs de tubo de raio catódico, conhecida como CRT, e monitores de computadores antigos foram produto dessas descobertas a respeito do comportamento elétrico dos materiais e dos tubos de raios catódicos. Essas descobertas levaram à invenção de tubos de raios catódicos, utilizado em televisores e monitores de computadores antigos, a antiga TV CRT ou os monitores de computador CRT, levaram também à formulação de novos modelos atômicos, levaram a um avanço da ciência na qual, depois do modelo atômico de Thomson, vieram novos estudos e propostas de modelos como o modelo atômico de Rutherford, que foi o modelo atômico planetário. E também esses estudos levaram ao avanço das teorias eletromagnéticas e quânticas, na qual representou um forte avanço na nossa compreensão a respeito da estrutura do átomo.